Este projeto é realizado com recursos do Fomento Cult São Paulo, com apoio do PROAC Editais e da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, através do Programa do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas. De meu amor. Considerando os recursos públicos recebidos e o interesse na ampliação dos acessos aos produtos culturais, uma das medidas adotadas para a democratização do projeto é a disponibilização de uma série de oficinas online referentes ao livro Dossiê Nora Ney, uma voz poética e política 100 anos mais. Vim pela noite tão longa de fracasso em fracasso. Olá, eu sou o Rodrigo Vicente. Gostaria de agradecer primeiramente ao Rafael Fernandes Lopes, que me convidou para esse projeto tão maravilhoso. Estou muito feliz de fazer parte dele. Eu não tenho formação na área de música, eu tenho formação na área de letras e de história da arte, mas eu sempre gostei de trabalhar com a questão das letras das canções como uma parte fundamental na maioria das vezes. E nesse projeto eu fiz uma análise de algumas das letras da Nora Ney, focando a questão da mulher, ou seja, figurações na mulher, do que é considerado feminino, questões de gênero que são ou não marcadas nas letras. E o meu trabalho se intitulou Entre o Tensionamento e a Contingência, ou seja, verificando como as canções de Nora Ney muitas vezes estavam inseridas nas contingências sociais, nas contingências políticas em que são colocadas as mulheres, e o tensionamento dessas estruturas. Bom, eu não vou fazer uma análise do meu texto e nem vou fazer novamente o percurso que eu fiz no texto, porque o intuito é que as pessoas leiam os trabalhos completos, né, quando puderem ter o livro em mãos, mas eu vou falar de alguns aspectos que eu considero mais importantes desse trabalho, não só na questão da Nora Ney, mas também para a gente pensar como as canções elas são partes fundamentais da nossa vida social, da nossa vida cultural, e que elas encerram as várias nuances do simbólico, né? Nesse simbólico a gente pode pensar o ideológico, o político, valores e o modo como nós devemos nos colocar de uma forma não passiva no contato com essas produções culturais que, como qualquer coisa, não é neutra, né? Primeiramente, outras pessoas dentro do projeto com certeza falaram, né, podem falar disso melhor do que eu, sobre a parte dos fundamentos da canção popular, as especificidades do samba-canção e da produção em que Nora Ney está inserida. Mas eu acho que para a gente pensar as letras, é importante ter uma base teórica mínima sobre as especificidades da canção popular, né? Se você chegar nesse vídeo sem ter passado por outros, eu acho que é importante a gente parar para pensar em como a gente encara uma produção que a gente fala canção popular, muitas vezes é contrária a uma dita produção erudita, né? Que a gente nem usa mais esse termo, né? A gente prefere falar agora música de concerto e tudo mais. Mas a canção popular, ela tem uma natureza híbrida, né? Então, a gente pode analisar essas canções da Nora por várias searas, da semiótica, da sociologia, da própria musicologia, etnomusicologia. Enfim, eu parti da especificidade do texto, mas não necessariamente esse texto ele está descolado das outras coisas, deslocados de uma realidade maior. Então, pensar que a canção ela tem uma natureza híbrida, né? Que ela tem um arranjo musical, tem a voz da cantora, tem um modo de entonação, um modo de concatenar as palavras, né? O Luiz Tati trabalha bastante isso, outros pesquisadores também. Mas assim, é uma natureza híbrida, né? Então a gente vai perfazer o sentido da canção a partir dessa junção, né? Dessa amálgama que vai dar um sentido coeso, né? O ouvinte ele não vai perceber a canção de uma forma em que os constituintes estejam separados. Então, quando eu falo do texto, esse texto ele está inserido nessas outras balizas, né? Na questão da Nora Ney, ela já está inserida nessa canção popular dentro de uma canção mediatizada, comercial. Então, a gente não pode pensar essas canções como fruto puramente de uma vontade popular, né? De criação, né? Uma coisa folclórica, né? Ela está muito distante disso, né? É uma canção urbana, feita para ser veiculada em LP, em disco e tal, e que foca o lucro. Então, essa canção que a Nora Ney canta, ela tá já dentro dessas mídias de massa que permeiam a sociedade de uma forma muito ampla. Então,
uma das especificidades das suas letras, né, das letras que foram feitas para ela cantar, né, porque ela não era compositora, que eu saiba não, né, o modo como o ouvinte vai facilmente digerir essas letras, junto à parte musical. Então o que isso quer dizer? Que as canções não estavam inseridas numa realidade hermética, né, então essas canções populares, né, usando o termo popular num sentido amplo, elas são facilmente entendidas pelo ouvinte. O ouvinte não faz um grande esforço para entendê-las. Isso quer dizer que o que está colocado dentro dessas canções são realidades que para o ouvinte são corriqueiras. Então, pensando num ouvinte urbano, né, um ouvinte que vai acessar as mídias de massa. Então, assim, o que a Nora Ney coloca nas canções, que no nosso caso é um entendimento sobre as figurações da mulher, o que é entendido como feminino, o que é entendido como uma agência feminina, quem tem a agência na relação, elas são dadas pelas estruturas sociais. Então é uma coisa que se reflete mutuamente, se questiona às vezes, mas que não necessariamente vem de um outro lugar que não a realidade dada. Isso significa dizer que o modo como essas canções são feitas, elas partem normalmente de uma realidade dada que é balizada por uma ideologia dominante, como a gente pode pensar a ideologia segundo Marilena Chauí, e essa ideologia ela permeia as várias searas sociais, balizando o modo como essas canções são interpretadas. Então, ao mesmo passo que essas canções elas refletem a realidade, elas na maior parte das vezes endossam e corroboram esse status quo. No meu título eu coloquei o tensionamento e a contingência. Tem algumas canções que tensionam, mas muitas vezes elas estão inseridas nessa contingência a que a mulher estava submetida. Então, pensar o lugar da mulher nesse contexto social é pensar que essas canções elas estão lidando com fatos dados, elas estão lidando com a realidade. Ou seja, mesmo no questionamento, no tensionamento, elas não podem ir muito além das possibilidades reais de uma inserção social da mulher. Então ali está em jogo o período, né, em que a gente está vendo, final da década de 50, começo da 60, que é assim uma apoteose, né, de uma ideia de modernidade no Brasil, né, tem a construção de Brasília, o Brasil ganha a Copa, Orfeu Negro, mas sobretudo Brasília, né, e a Bossa Nova. Então a gente está saindo de um período e chegando em outro em que a modernidade é cantada. De uma certa forma, as canções da Nora Ney, elas são lidas muitas vezes nesse lugar do antigo, do passado, do cafona, do aboleirado, né, para usar o termo do Rafael Fernandes Lopes, um trabalho dele de mestrado. Então, as canções da Nora Ney, elas não estão colocadas necessariamente nesse lugar da modernidade. Mas, se a gente for analisar, parar para pensar na materialidade dos textos, sobretudo, eu gosto muito de pensar na materialidade dos textos, nem tudo que é plausível é verdade, né? Então a gente tem que se balizar pelo que está sendo dito, apesar de que muitas das canções, as canções que eu acho que são mais ricas, elas dialogam com aquilo que o Humberto Eco chamou de obra aberta, porque elas têm múltiplas interpretações, né? Elas são polissêmicas e não estão encerradas dentro de um sentido dado. Então, assim, a Nora Ney, ela vai lidar com toda essa complexidade do momento e ela se insere, normalmente ela é lida como uma cantora do rádio, né? Na Vicente Celestino, Maísa, Ângela Maria, Dolores Duran, que são colocados nessa seara, né? Nesse pacote de uma música mais antiga. Só que ela já coloca índices de modernidade. Por quê? Apesar dela cantar sambas canções, ela vai modificar o modo de entoar a voz, ela faz uma coisa declamatória, mas mesmo assim, partindo agora vamos para a materialidade da voz. Ela tá colocando essa voz junto do arranjo e junto das letras e forma um todo coeso. Então vai ter muito essa questão da noite, dessa coisa soturna. E são clichês românticos, né? Se a gente for pensar, a gente pensa canção romântica muitas vezes pela temática, sendo que muitas vezes a temática não é suficiente para colocar a canção simplesmente como romântica, porque como podemos ver em algumas das canções da Nora, a ideia de relação romântica não se insere, não coloca essa relação no modo como o romantismo, né, lá do século XIX, pensava uma relação romântica. Muitas vezes sim, mas muitas vezes não. Então, pensar essa produção em que a Nora Ney está inserida como uma coisa multifacetada e multifatorial, né, porque as canções elas estão inseridas em estruturas, mas algumas vezes elas questionam essas estruturas. Eu não vou poder falar aqui de todas as canções que eu analisei. Aliás, eu nem analisei as canções para a gente pensar puramente texto, como poesia, né, como um poema, né, escrito. Mas as letras das canções, muitas vezes, elas dão indícios desse tensionamento. A gente pode pensar algumas das canções como mais representativas de uma não concordância com as estruturas sociais. O que isso quer dizer? Se a gente for pegar
a enorme maioria de sambas-canção, ela coloca muitas vezes a mulher num lugar que é ao que ela é relegada socialmente. Então, não é que a canção ela corrobora, mas ela está dialogando com as estruturas dadas. Então, o que acontece? Na minha visão, a mulher, apesar de na década de 50 já haver, né, mulheres trabalhando, votando, etc e tal, a gente ainda não tinha atingido, aliás, até hoje não atingimos, né, equidade, igualdade, e a gente ainda está numa sociedade muito patriarcal, machista, isso tudo a gente já sabe. Então, as canções, elas se inserem nessa realidade social, e aí essas canções muitas vezes vão fazer o quê? Vão corroborar esse lugar. Então, qual é o lugar da mulher? A mulher, ela não é vista como produtora de conhecimento, como cientista, digo, modo geral, numa visão preconceituosa. Ela não é vista como uma grande estadista. Então, ao que é relegado a mulher? O ambiente doméstico, a questão da maternidade, cuidar do marido, etc e tal. Quando essas canções elas colocam a mulher nesse lugar de pessoa que sofre por amor, o que essas canções estão fazendo? Estão corroborando que a mulher nada mais sobra que não a questão sentimental. Ou seja, se o resto das possibilidades sociais lhe está vedado, negado, o que sobra é o quê? A interioridade. E aí é criada essa imagem da mulher que sofre por amor, dessa mulher alienada, dessa mulher carente. Por quê? Porque isso também fortalece as estruturas sociais. Mas, apesar disso, se a gente for ver algumas das canções que acontecem com ela, também com a Maísa, algumas das canções que são mais famosas dessas cantoras, não há marcação de gênero. Então, quando o ouvinte ouve uma mulher cantando, ele acaba corroborando que o lugar da mulher é aquele que está sofrendo, que está alienado, que está esperando o grande amor vir. Ou seja, o próprio modus operandi padrão da sociedade já interpreta essa canção como retratando uma mulher padrão. Padrão no modo preconceituoso, né? Não o nosso que a gente está vendo. Mas assim, uma mulher que é alienada, que fica sofrendo por amor, que é romântica, que é aérea, que é lunática. Então, essas canções elas fazem esse duplo movimento de tanto retratar algumas questões, algumas contingências, e acabam por corroborá-las. Mas eu chamo a atenção aqui, vamos pensar, por exemplo, uma canção paradigmática da Maísa, Meu Mundo Caiu, que todo mundo conhece. Eu creio que talvez alguma parcela da geração dos millennials e a geração Z, eu creio que todo mundo que havia vivido ou que transitou no eixo Rio-São Paulo, onde a questão comercial dos discos era maior, eu creio que todo mundo já ouviu alguém falar Meu Mundo Caiu. Ou mesmo da Nora Ney, Ninguém Me Ama, Ninguém Me Quer. Só que essas duas canções, para a gente fazer um paralelo entre duas cantoras que são lidas como essas cantoras alienadas, românticas, a Maísa, alcoólatra e tudo mais, esses preconceitos que são colocados para lidar com a obra, né? Tanto uma como a outra, em uma como na outra, não há marcação de gênero. Não há em nenhum momento Ninguém Me Ama, Ninguém Me Quer e Meu Mundo Caiu, a marcação de que é uma mulher que está sofrendo. É cantada por uma mulher, mas a gente tem inúmeros exemplos de mulheres cantando músicas no masculino para manter a composição original. Só que dificilmente a gente vê o contrário, cantores que cantam a música que foi feita por uma mulher sem fazer uma adaptação de gênero. Por quê? Somos um país machista, né? Somos uma sociedade machista. Então, o que eu quero dizer com isso? Que quando alguém ouve Ninguém Me Ama, Ninguém Me Quer ou Meu Mundo Caiu e coloca necessariamente cria uma imagem de uma mulher sofredora e alienada, isso está dado num preconceito social de que a mulher é mais emotiva, de que a mulher é mais sentimental e não racional. Só que se a gente for pensar, partindo do Ninguém Me Ama, Ninguém Me Quer, da Nora Ney, que inclusive até pouco tempo atrás aqui na Rua Paim, na Bela Vista, tinha uma pichação no muro, Ninguém Me Ama, Ninguém Me Quer, Ninguém Me Chama, de Baudelaire. Ou seja, décadas, né, depois, alguém pichou essa canção, né? Citou, fez um intertexto. É uma canção bastante paradigmática da produção da Nora Ney, né? E assim, essa canção, se a gente for parar e observar o texto de uma forma polissêmica, buscar a polissemia, buscar a obra aberta, essa letra é muito mais rica. Eu não vou declamar a letra para vocês, mas se a gente for pensar, o que está colocado? Ela fala que ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chama de meu amor. Ou seja, uma pessoa que quer o amparo de uma outra pessoa. Que isso a gente pode ver na psicanálise, em outras vertentes, né, psicológicas, né, a fenomenologia existencial, que assim, o ser humano é um ser humano que busca, né, esse amparo, esse cuidado. Né? Heidegger já iria dizer, né, que
que coloca o ser humano, né, como diferencial é o cuidado. Tô falando grosseiramente, né, mas é uma coisa assim. Esse eu lírico, né, que a gente infere que seja uma mulher, porque é cantada por uma mulher. Ela fala que ninguém a ama, ninguém a quer, ninguém a chama de meu amor, e ela fala: a vida passa, eu sem ninguém. Ou seja, queremos alguém na nossa vida. Isso é ser romântica alienada? Não. E ela fala: quem me abraça não me quer bem. Polissêmico também. Esse ser que abraça é um amante? É um filho? É um amigo? Porque nem todo mundo que nos abraça nos quer bem. Olha aí a riqueza de uma frase tão simples para pensar as nossas relações. E aí, o eu lírico vai desenvolvendo a letra, né? No final ela fala que a velhice vai chegando e eu chegando ao fim. Essa ideia da velhice chegando, da morte dos sonhos, da não possibilidade de ir atrás dos sonhos, isso não é um dado existencial perene para qualquer indivíduo? A angústia da velhice chegando, de você chegando ao fim, isso não é uma angústia, uma tristeza para a maioria das pessoas? Ou seja, por que isso é lido como uma canção romântica de uma mulher romântica, alienada, lunática, fora da realidade, que só pensa num grande amor? A gente criou, a sociedade criou a partir das mídias de massa, isso, cinema, romances do século XIX, alguns romances água com açúcar atuais, alguns romances bem ruins, inclusive, pensar Crepúsculo. Essa ideia desse amor romântico, lunático, fora da realidade, que ainda ecoa, né, sei lá, Romeu e Julieta, os trovadores, cantigas de amor, apesar que tem uma diferença bastante grande, né, nas cantigas de amor. Mas assim, o que eu quero dizer é que a leitura que foi feita da Nora Ney, como essa cantora de fossa, e colocada como representante de uma mulher que sofre, isso é corroborado socialmente pelas estruturas. Qual é a conclusão do meu trabalho? Que a gente acaba, muitas vezes de forma sem perceber, corroborando, endossando o lugar da mulher como um lugar menor, um lugar descolado da realidade, por uma preguiça, por um movimento repetitivo de não observar a possibilidade de uma outra leitura das canções. E aí eu dou um último exemplo para fechar. Se a gente for pensar Meu Mundo Caiu, de Maísa, que é, acho que é a canção mais famosa dela, acho que todo mundo conhece, foi uma composição dela, considerada, né, o hino da Maísa, mas assim, lá também não está colocado nada de gênero. Poderia ser um homem cantando aquilo, poderia ser um eu lírico masculino cantando aquilo. Só que, quando a gente pega uma mesma canção e coloca um homem cantando, que normalmente o ouvinte vai pensar que o eu lírico é masculino, ou se você coloca uma cantora cantando e o ouvinte vai pensar que o eu lírico é feminino, as leituras mudam completamente. Inclusive há algumas coisas, algumas letras da Nora Ney que se você transpusesse para o masculino ficariam ridículas. Por quê? Porque estão ancoradas numa realidade social dada. Tem uma canção que ela fala assim, que ela é uma pobrezinha, uma coitadinha, ela usa essa coisa no diminutivo. E assim, não teriam feito essa canção para um homem cantar, eu sou um coitadinho, eu sou um pobrezinho. Porque a sociedade machista não gostaria de ver um homem falando que ele é um pobrezinho, coitadinho. Ele pode falar que ele é um sofredor, que a mulher destruiu a vida dele, mas não nesses termos. Então, pensar o modo como essas canções são lidas, com as implicações políticas disso, com as implicações sociais. Porque a canção ela não é neutra. Ela se traveste de neutralidade porque ela é, como eu falei lá no começo, ela é feita para ela ser facilmente compreendida e consumida pelo ouvinte. Só que isso não quer dizer que essas canções sejam neutras, né? Então, qual é o nosso exercício a partir desse trabalho sobre as letras que a Nora Ney cantava? Pensar como nós estamos lidando com as produções simbólicas, pensar como nós estamos corroborando ou não com o status quo, um status quo péssimo, no mais das vezes, a partir do não questionamento, da não interpretação dos produtos culturais que nos chegam. Termino por aqui, espero que essa fala possa suscitar pensamentos e espero que vocês consigam ler o trabalho completo no dossiê, que as questões estão bem mais trabalhadas e bem mais organizadas, né? Agradeço quem ficou até o fim e muito obrigado pela presença. Obrigado. Velhice chegando e eu chegando ao fim.
ninguém me ama.